Ministro Dias Toffoli dá prazo de 10 dias à Câmara para explicar PEC da blindagem. E você vai ver ainda. STF endurece regras para plano de saúde cobrirem tratamentos fora da lista da ANS. E ainda, pela sexta vez, Estados Unidos vetam no Conselho da ONU proposta de cessar-fogo e ajuda humanitária em Gaza. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Hoje é dia 19 de setembro. Vamos agora aos destaques deste dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu prazo de 10 dias para a Câmara dos Deputados enviar informações sobre a PEC da blindagem. O ministro vai decidir se concede liminar para suspender a tramitação da proposta. Toffoli mandou à Câmara dos Deputados se manifestar sobre a chamada PEC da blindagem em ação protocolada pelo deputado federal Kim Kataguiri. O parlamentar acionou o STF com um mandado de segurança, com pedido de tutela antecipada, para impedir a tramitação da proposta de emenda à Constituição no Legislativo. Ele alegou que a proposta é inconstitucional por exigir autorização do Congresso para a abertura de processos contra parlamentares. Também questiona a extensão do foro privilegiado para presidentes de partidos políticos, mesmo que sem mandato. O parlamentar ainda afirmou que a tramitação na Câmara foi irregular. O deputado também justificou que o texto aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados não é o mesmo que a mesa enviou ao Senado Federal. Ele ainda solicitou a manifestação da Procuradoria-Geral da República. A PEC da blindagem impede que deputados e senadores sejam investigados e julgados criminalmente pelo STF. A Corte só pode fazê-lo se a Câmara ou o Senado autorizarem com maioria absoluta, ou seja, de 50% dos votos da Casa mais um. Parlamentares também só poderão ser presos com autorização dos seus pares e em votação secreta. A decisão se dará por maioria absoluta e o prazo de 90 dias se repete. A regra atual já exige que a prisão seja autorizada pelo Senado ou a Câmara, mas em votação aberta. O deputado Paulinho da Força foi escolhido como relator do projeto que anistia os condenados por tentativa de golpe. Paulinho da Força garantiu que vai trabalhar a proposta no sentido de buscar o consenso e a pacificação entre a oposição e o governo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou o nome do deputado Paulinho da Força como relator do projeto da anistia. A proposta, que teve a urgência aprovada por deputados, deve ser votada direto no plenário da Casa. Após a reunião com Mota, na residência oficial da Câmara, o relator da proposta de perdão aos condenados por tentativa de golpe, Paulinho da Força, afirmou que a ideia é construir um projeto consensual que atenda aos interesses de todos os partidos. E a ideia é um pouco dessa, da pacificação, ou seja, da gente tentar construir um projeto que não seja nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas que a gente possa pacificar o país. Um projeto meio termo, exatamente. Então, a partir de agora eu vou conversar com todos, tem uma relação aqui histórica, tenho 19 anos de casa, conheço todo mundo aqui, trabalhei com todos, tanto com a esquerda quanto com a direita. Vou conversar tanto a esquerda quanto com a direita e com o centro especialmente para a gente construir então um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado. Paulinho, que é considerado um parlamentar com trânsito entre diferentes alas da política e do judiciário, ainda falou que nos próximos dias ele vai conversar com lideranças dos partidos para alinhar os principais pontos. O deputado também assegurou que vai conversar com membros do Supremo Tribunal Federal em busca dessa pacificação.
E as notícias em Brasília não param, viu? O ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, pode deixar o governo após o ultimato do presidente da sigla, Antônio Rueda, que deu 24 horas de prazo para o desembarque. A polêmica ganhou força após uma reportagem em que o presidente do partido, Antônio Rueda, ter sido acusado de ser dono de aviões operados pela organização criminosa PCC, nos setores financeiros e de combustíveis no Brasil. Rueda nega a acusação e acusa o governo de vazar a informação. A possível saída do ministro ainda deve ser discutida no Palácio do Alvorada, em reunião com o presidente com Sabino. O ministro do Turismo também deve ter um encontro com Rueda e a cúpula do partido. E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito que mira a família Bolsonaro e outros 20 aliados por supostos crimes contra a humanidade durante a pandemia. O ministro deu 60 dias para a Polícia Federal concluir as investigações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos e também outros aliados políticos e empresariais. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que em dezembro de 2024 pediu a complementação das investigações feitas pela CPI da Covid no Senado em 2021. Na época, a comissão ouviu dezenas de autoridades, produziu milhares de páginas de documentos e concluiu que houve atraso deliberado na compra de vacinas, superfaturamento de contratos, uso de empresas de fachada e até omissão em crises graves, como a falta de oxigênio em Manaus. O relatório final, aprovado em outubro de 2021, indicou mais de 80 pessoas e pediu responsabilização direta de Jair Bolsonaro por 10 crimes. Entre os investigados agora estão os 3 filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, além de deputados como Carla Zambelli, Bia Kicis, Ricardo Barros e Carlos Jordi. Ex-ministros como Osmar Terra, Onix Lorenzoni e Ernesto Araújo também aparecem na lista, assim como empresários. Influenciadores bolsonaristas que se tornaram conhecidos durante a pandemia, como Alan dos Santos, Bernardo Kister e Oswaldo Eustáquio, também estão entre os alvos. Segundo a Polícia Federal, todos eles teriam atuado de diferentes formas na promoção de políticas e ações que colocaram a população em risco durante o enfrentamento à Covid. A decisão de Flávio Dino dá prazo inicial de 60 dias para a Polícia Federal complementar as provas reunidas pela CPI. Esse prazo pode ser prorrogado a depender do volume de investigações. É importante lembrar que o relatório final da CPI foi enviado à PGR em 2021, mas o então procurador Augusto Aras não deu andamento ao caso. Agora, com a autorização do Supremo, a investigação parlamentar vai se transformar em inquérito formal, com possibilidade de novas quebras de sigilo, oitivas e pedidos de busca e apreensão. A abertura do inquérito ocorre em um momento de tensão entre o Legislativo e o Judiciário. A Câmara aprovou a chamada PEC da blindagem, que restringe prisões em flagrante de deputados e senadores e também exige aval do Congresso para abertura de ações penais. 7 dos investigados na decisão de Dino são parlamentares com mandato. Com esse novo inquérito, Jair Bolsonaro e seus aliados acumulam mais um processo no Supremo. O ex-presidente já foi condenado a 27 anos de prisão pela tentativa de golpe de 2022. Em 2 anos de governo, foram extintos mais de 44 mil cargos públicos, considerados obsoletos. Cerca de 22 mil outros postos ainda serão fechados. A ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que o governo federal pretende extinguir mais de 65 mil cargos públicos considerados obsoletos. Segundo ela, mesmo com os avanços tecnológicos, ainda existem funções que não fazem mais sentido, como o datilógrafo e ascensorista. Já foram cortados, entre 2023 e 2025, mais de 44.500 cargos públicos considerados ultrapassados e que vai fechar outros 21.600 postos que ainda estão ocupados.
A ministra acrescentou que alguns cargos foram criados na década de 70 e que já não são úteis na gestão. A intenção é inovar e, com isso, poder criar novo concurso para cargos que hoje são realmente necessários. Esther Dweck ainda lembrou uma transformação feita na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que não tinha muitos cargos vagos, mas precisava abrir novo concurso. Segundo ela, a partir de cargos vagos da área da saúde que foi possível fazer esse remanejamento e abrir novas posições atualizadas na Anvisa. O Supremo Tribunal Federal fixou regras para autorizar a cobertura de procedimentos de saúde fora do rol da ANS. Com isso, atenção, os planos vão ser obrigados a cobrir todos esses procedimentos que não estão na lista. A Corte Suprema considerou constitucional obrigar as operadoras a cobrir tratamentos ou procedimentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde. Mas a lista de procedimentos fora do rol deve considerar 5 parâmetros que precisam estar presentes: a prescrição do tratamento por médico ou odontólogo habilitado, a inexistência de negativa expressa ou pendência de análise de atualização do rol da ANS, a inexistência de alternativa terapêutica que já esteja no rol da ANS, a comprovação de eficácia e segurança do tratamento conforme na medicina baseada em evidências e a existência de registro da Anvisa. Nas decisões judiciais envolvendo autorizações para tratamentos que não constam no rol da ANS, o Supremo entendeu que o juiz deve fazer diversas verificações antes de decidir o caso. Se a orientação não for seguida, a decisão judicial pode ser anulada. Com isso, é preciso verificar se foi feito um requerimento prévio à operadora e houve demora ou omissão na autorização do tratamento. Analisar previamente informações do banco de dados do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário antes da decisão. A decisão não deve se basear apenas na prescrição ou laudo médico apresentado pelo usuário do plano. Em caso de concessão da liminar favorável ao usuário, o juiz deve oficiar a ANS sobre a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de procedimentos. E veja a seguir, pela 6ª vez, Estados Unidos vetam no Conselho da ONU proposta de cessar fogo e ajuda humanitária em Gaza. E antes do intervalo, vamos ver o tempo na cidade de Ermo, em Santa Catarina, 24 graus por lá. Vamos ver o céu neste momento. Cadê? Olha só, um pouquinho nublado, viu? Redação Hit volta já já, não saia daí. E nós estamos de volta com Redação Hit agora, pelo horário de Brasília, 11h46. E olha, os Estados Unidos vetaram novamente, pela 6ª vez, no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução de cessar-fogo na faixa de Gaza. Os outros 14 membros apoiaram a proposta que garantiria o fim dos ataques na região e a libertação dos reféns. Os Estados Unidos vetaram novamente no Conselho de Segurança da ONU uma resolução de cessar-fogo na faixa de Gaza, blindando Israel, seu aliado, de uma significativa pressão diplomática. A enviada de Washington às Nações Unidas apresentou seus argumentos. U.S. opposition to this resolution will come as no surprise. A oposição dos Estados Unidos a essa resolução não será uma surpresa. Ela fala em condenar o Hamas ou reconhecer o direito de Israel de se defender e legitimiza erroneamente as narrativas falsas que beneficiam o Hamas, que tristemente encontra aceitação neste conselho. O Hamas é responsável por iniciar e continuar esta guerra. Israel aceitou os termos propostos que poderiam acabar com a guerra, mas o Hamas continua a rejeitá-los. Esta guerra poderia acabar hoje se o Hamas libertasse os reféns e depusesse as armas. If Hamas freed the hostages and laid down its arms.
Os outros 14 membros do Conselho de Segurança apoiaram a resolução, iniciada em agosto, em resposta à declaração oficial de fome extrema em Gaza pela ONU, após quase 2 anos de guerra entre Israel e o Hamas. O texto exigia um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza, respeitado por todas as partes, assim como a libertação imediata e incondicional dos reféns. Os Estados Unidos rejeitaram esta proposta em várias ocasiões, sendo a mais recente em junho, quando exerceu seu veto para apoiar Israel. Enquanto isso, o exército israelense disse que vai empregar uma força sem precedentes na cidade de Gaza e exigiu que os moradores fujam para o sul, depois de anunciar o fechamento de uma rota de saída provisória. As forças israelenses também exigiram que os moradores deixem a região em direção ao sul, após o fechamento de uma rota provisória de saída que havia sido aberta 2 dias antes. O alerta foi emitido pelo porta-voz militar israelense em língua árabe, Avichai Adrae, na rede social X. No texto, o militar pediu aos moradores que aproveitassem a oportunidade e se unissem às centenas de milhares de residentes da cidade que seguiram para o sul na zona humanitária. A tentativa de Israel de capturar a cidade de Gaza provocou indignação internacional, com o território já devastado por quase 2 anos de guerra e assolado por uma fome declarada pela ONU. Isso ocorre antes de uma ação planejada por vários países ocidentais, incluindo França e Grã-Bretanha, para reconhecer um Estado palestino na próxima semana em uma cúpula da ONU. As Nações Unidas estimaram no final de agosto que cerca de 1 milhão de pessoas viviam na cidade de Gaza e seus arredores. Israel afirma que centenas de milhares delas fugiram da maior cidade da faixa de Gaza. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump solicitou ontem à Suprema Corte a demissão da governadora do Federal Reserve, o Fed, ao Banco Central Americano. Essa disputa continua entre Trump e Lisa Cook. Trump quer removê-la do conselho da instituição sob acusações de fraude hipotecária, mas uma corte de apelações havia decidido que ela poderia permanecer no cargo por enquanto. Essa decisão permitiu que Cook participasse nesta semana da reunião de 2 dias em que o Banco Central reduziu as taxas de juros pela primeira vez no ano. Na petição à Suprema Corte, o procurador-geral pediu que Trump tenha autorização imediata para destituí-la. Pela legislação, governadores do Banco Central americano só podem ser afastados por justa causa. O procurador afirmou que Trump considera que as acusações de fraude hipotecária tornam Cook inapta para continuar no conselho do Federal Reserve. Nomeada pelo democrata Joe Biden, Cook é a primeira mulher negra a integrar a diretoria do Banco Central americano. Ela nega as acusações, não enfrenta nenhuma acusação criminal e moveu uma ação contra a tentativa de destituição, classificando-a de ilegal e sem precedentes. E agora, mudando de assunto, você sabia que o Brasil é o 3º maior mercado para a indústria de produtos para pets? Só que esse setor deve desacelerar neste ano. Mesmo assim, continua em alta no mundo todo. O mercado pet brasileiro, um dos mais expressivos do mundo, deve registrar um ritmo mais lento de crescimento em 2025. O país abriga entre 150 a 160 milhões de animais de estimação, o que representa aproximadamente 70% dos lares e consolida o Brasil como o 3º maior mercado global. Os cães seguem na liderança, com cerca de 60 milhões, seguidos por aves, gatos e peixes ornamentais. Esse cenário reforça a importância do setor, que movimenta cifras bilionárias ano após ano. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o faturamento do setor deve atingir 77 bilhões de reais em 2025, alta de 2,42% em relação ao ano anterior. O resultado, porém, ficará abaixo da expectativa inicial de crescimento, que era de 3,5%, o que sinaliza uma desaceleração. No ano passado,
passado, o mercado já havia mostrado sinais de estagnação, com um avanço de 9,6% em comparação a 2023, a primeira vez desde 2019 que o índice não atingiu 2 dígitos. A inflação e a redução do poder de compras das famílias são apontadas como fatores que impactam diretamente no consumo. A alimentação industrializada para pets segue como a principal fonte de receita, com estimativa de 40 bilhões de reais em vendas, equivalente a 53% do faturamento total. Em seguida, vem a comercialização de animais por criadores, produtos veterinários e serviços especializados, que também têm ganhado relevância nos últimos anos. No mercado externo, o Brasil mantém a posição de destaque, respondendo a 4,95% do faturamento global e ocupando a terceira colocação, atrás apenas de Estados Unidos e da China. As exportações para os Estados Unidos somam 380 milhões de dólares em 2024, representando 0,75% do total enviado ao exterior. Embora a participação pareça modesta, ela é considerada estratégica, especialmente para empresas com maior exposição ao mercado norte-americano. Para além dos Estados Unidos, a indústria tem buscado diversificação nos destinos de exportação: Colômbia, Uruguai, Emirados Árabes Unidos, Bolívia e Chile. Eles figuram entre os principais compradores, estratégia considerada essencial para reduzir riscos diante de possíveis barreiras comerciais. Assim mesmo, em um cenário de desaceleração, o setor pet brasileiro segue relevante no mercado global e mantém potencial de expansão sustentado pelo forte vínculo dos brasileiros com os seus animais de estimação. Fofuras, hein? E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer uma jovem cidade brasileira localizada no estado de Mato Grosso. Vamos fazer agora uma viagem para Nova Bandeirantes, fundada em 1982. Nova Bandeirantes é um importante centro urbano no norte do estado, na microrregião da Alta Floresta. Fundada em 11 de agosto de 1982 por uma empresa que desenvolveu um projeto de colonização, e o crescimento da região iniciou com a abertura da rodovia MT-28, atraindo famílias do sul do país e de outras partes do Mato Grosso que buscavam novas oportunidades. A produção cafeeira é o principal pilar da sua atividade agrícola. E a gente encerra, é claro, vendo agora uma câmera ao vivo de Nova Bandeirantes, Mato Grosso. Vamos lá, Mato Grosso, é isso mesmo. Por lá as temperaturas marcam 29 graus e olha, em 1982 os primeiros colonos e comerciantes já se estabeleceram na cidade, formando a base da comunidade que se desenvolveria no local. Na chegada dos primeiros pioneiros em 1983, um ano depois, as travessias de rios eram feitas por balsas, mostrando as condições iniciais da região. Mas agora a cidade está bem desenvolvida, olha só que bonita. Com essa imagem do alto de Nova Bandeirantes, nós encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente sexta-feira para você, um ótimo fim de semana. Até mais!